Estamos aqui com o neto do Dr. João Vargas para mostrar um pouquinho sobre a vida dele, o que ele foi para trabalhar. E o que você vai sempre falando? Fernando Vargas. Isso, muito bem. Vocês são do que série? Segundo ano lá. Segundo ano da escola Colégio Estadual. Luiz Loureiro, lá em Panelinha. Isso. Vocês sabiam que Panelinha antigamente se chamava Roy? Sabemos. Muito bem. Então, vocês estão aqui querendo conversar sobre o Dr. João Vargas. Vocês me falaram que viram na realidade aqui, é uma estátua, é um busto, porque não é uma estátua, é um busto de João Vargas lá. E por que disso? Por que ele tem esse busto lá? Primeiro porque ele foi quem proporcionou o Camaquã existir. E vocês estão fazendo um trabalho esse ano porque Camaquã está completando 50 anos de sua emancipação política. O que é isso? Camaquã passou a ser reconhecida como município, como cidade, há 50 anos. Porque antes era uma micro-região do Cacau, né? Antes ele era um distrito de Canavieiras, que esses municípios por aqui todos se transformaram em municípios, mas todos têm origem em Canavieiras. Camaquã era um distrito de Canavieiras. Mas na realidade o que a turma está querendo saber é como é que Camaquã surgiu, não é? Nessa história. E qual é o papel de João Vargas nessa história? Então, eu hoje sou neto de João Vargas e moro no Vargito, que é a localidade onde tudo começou. Foi onde os primeiros pioneiros, que são meus antepassados, que são os pais e os irmãos de João Vargas, que chegaram nessa região primeiro. Né? E essa localidade, que é o Vargito, foi onde eles se estabeleceram para depois ir ampliando o processo da região. Então vocês me perguntam, quem foi Dr. João Vargas? Né? Dr. João Vargas foi quem veio para cá com os pioneiros, os irmãos mais velhos, se estabeleceram na região do Vargito e lá começaram a cultivar cacau. João Vargas e os irmãos vêm de uma família de lavradores. Eles eram lavradores, agricultores, plantavam para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. E tem origem na região de Canavieiras, na fazenda que hoje ainda existe, a fazenda chamada Lagos. Por uma série de motivos, lá nessa fazenda Lagos, eles depois de já ocuparem bastante, fazerem bastante agricultura lá, e depois da introdução do cacau lá naquela região, que eram plantados à margem do Rio Pardo, eles resolveram, por uma questão de enchente, uma questão de crise econômica, por uma série de motivos, eles acharam por bem procurar regiões mais altas para plantar cacau, para fazer sua cultura de subsistência. Então eles resolvem explorar o interior da região, subindo o Rio Pardo e encontrando o Rio Panelão, vindo até essa região aqui, para reconhecer nessa região aqui se teria condição deles agricultarem. Mas eu, tipo assim, como falou que o cacau também, ou que o café também foi do cacau, mas eu quero saber se foi na mesma período ou foi depois que o cacau foi se acabando, tipo assim, com a vacina de bruxa. Aí tem todos esses motivos pro cacau usar. Mas o café foi depois do cacau ou foi no mesmo período? O café plantado de forma econômica foi agora após período vassoura de bruxa. Todos esses pioneiros e os produtores nessa região antigamente, como eu estava falando para vocês, eles tinham café como subsistência. Toda a roça de meu avô e da turma com que eles trabalharam tinha um pouco de café, mas era um café para eles terem café, não era um produto agrícola para comercialização. Esse produto, como eles tinham cana, eles tinham pastagens, eles tinham, faziam agricultura, milho, feijão, arroz, mandioca, muita mandioca. O café era um desses produtos, a banana. Todos esses produtos eram produtos de subsistência, que são aquilo que a pessoa planta para se nutrir, se alimentar. O cacau não, o cacau passou a ser uma atividade econômica de comercialização.
Então, quando eles vieram para essa região, eles já tinham no cacau, vindo de Canavieiras, essa relação de comercialização do cacau. Eles introduziram café, introduziram banana, outras culturas, mas não com a atividade econômica principal, de subsistência só. Certo? Então, o café passa a ter uma maior importância econômica para o município de Camaquã, após a crise da lavoura de Bruxa, que a cacauicultura, a produção dessa nossa região foi quase que a zero, né? E o café entrou então como uma alternativa de diversificação econômica, assim como a pecuária de leite e outras culturas, a banana, né? Hoje você tem nessa região de graviola, você tem pupunha, açaí e outras atividades econômicas, né? Mas o café foi introduzido aqui recentemente em função da crise da lavoura de Bruxa, certo? Mas como eu estava falando com vocês, o que eles fizeram? Eles vieram para essa região, que aí é a região do Vargita, era legal que vocês conhecessem, né? Eu acho que é importante que todo mundo conheça a história, não só porque não é porque são meus avós, meus parentes, mas eu acho que a gente precisa conhecer a história da gente, né? A história de Camaquã, a história de Panelinha, as pessoas que contribuíram para que a gente hoje possa estar aqui, né? E João Vargas teve uma importância muito grande nisso, né? Os irmãos mais velhos deles, que vieram para a região do Vargita, se estabeleceram lá e começaram a cultivar cacau nessa região, eles foram ampliando isso, descobrindo áreas e cada vez mais foram cultivando essa região. Então, Camaquã, na realidade, era uma fazenda de João Vargas, que ele fez de plantio de cacau. Mas como eles tinham a consciência de que, para o desenvolvimento da região, para eles terem estrutura, para fazer a própria agricultura deles aqui, eles precisavam, não podiam estar como no início do processo, no meio das matas, né, de uma forma isolada. Eles tinham certeza que precisariam desenvolver essa região para que a coisa pudesse funcionar. Daí a importância de João Vargas, porque ele vislumbra a necessidade de ter uma cidade nessa região, que desse estrutura para que as pessoas se estabelecessem e pudessem ficar aqui e daqui desenvolver uma agricultura pujante como foi e é a questão do cacau. Então, João Vargas, quando vê a necessidade dessa construção dessa cidade, ele resolve escolher um local e aí, de uma forma muito abnegada, ele resolve fazer com que, numa fazenda dele, todo aquele que quisesse se estabelecer, montar algum negócio nessa região aqui, ele tirava uma área de terra, um pedaço de terra, né, para que o cara se estabelecesse, desde que ele assumisse o compromisso de ficar aqui e montar comércio aqui. Porque os trabalhadores dessa região não tinham como ter as coisas, né? Eles precisavam atrair pessoas para cá e se dispusessem a fornecer esses materiais para que os trabalhadores daqui pudessem se estabelecer, né? E tem uma história muito engraçada, porque o que eles faziam? Na realidade, eles atraíam pessoas para cá para poderem trabalhar, né? E João Vargas, então, teve muita gente que trabalhou com eles, e naquela época de pioneirismo, a qualidade de vida, as condições de vida entre quem estava dinamizando a coisa, como João Vargas, ou qualquer outro trabalhador, era a mesma coisa, porque o cara vivia em barraco dentro da mata e era plantando cacau. Então não tinha essa relação que hoje a gente vê assim, o empresário num nível social e o trabalhador em outro nível social. Eles estavam nas mesmas condições de funcionamento de vida, né? Então João Vargas foi um cara que pouco usufruiu do que ele fez durante a vida, né? Porque ele teve uma vida enfiada dentro desse lugar plantando cacau, só saiu daqui para morrer, né? Agora, o que é interessante para vocês também, que eu acho que os estudantes e Camaquã precisam entender, é que tem um aspecto muito bacana. Uma crise muito forte na região de Canavieiras, do pessoal da agricultura, fez com que o pai de João Vargas colocasse os dois irmãos mais velhos para trabalhar na roça com eles. Mas como eles tinham uma preocupação com a questão da educação, eles colocaram os dois irmãos
os homens mais novos para estudar. No caso de João Vargas, que se formou em medicina, e tio Boaventura, que se formou em engenharia. Isso naquela época era uma coisa extraordinária. Até hoje uma pessoa se formar em medicina não é tão fácil, mas naquela época era uma coisa muito difícil. A Bahia teve a primeira escola de medicina do Brasil, né? E ele se formou nessa escola. Também a de engenharia. O tio Boaventura se formou também em Salvador nessa escola. E qual é o lance interessante disso? É que logo depois que eles se formam, eles estavam se formando, o pai deles, que foi quem idealizou essa interiorização da região, veio a falecer. Ficou doente e faleceu, morreu. E então os dois formados, apesar de João Vargas e de Boaventura, apesar deles terem recebido proposta para ir trabalhar nos grandes centros do país naquela época, que era São Paulo, né, o sul do país, eles, em retribuição aos irmãos mais velhos, que sacrificaram a sua educação trabalhando na roça para que eles pudessem ser educados, eles resolvem vir se estabelecer na região para retribuir isso em trabalho. Então é um aspecto que pouca gente conhece, deles retribuírem à família o investimento que foi feito neles. Então o Dr. João Vargas era médico, trabalhou nessa região como plantador de cacau, como cacauicultor, expandindo essa região, atendendo como médico sem cobrar de ninguém, e naquela época era raríssimo você ter dentro de uma mata dessa, você ter um médico. Esse cara atendia a sua população dessa região sem cobrar nada, e ele tinha até um apelido de era um médico de cangaia. Estamos aqui com Fernando Vargas, vamos mostrar um pouco do Vargito passo a passo com ele. Isso, a gente vai ver aqui a região do Vargito, onde a gente contou para vocês que foi o início de todo o processo de chegada e de desenvolvimento que acaba chegando à formação de Camaquã, tá bom? Bora lá, gente? Então, esse lugar aqui era a fazenda de João Vargas, do Dr. João Vargas. O outro lugar onde a gente vai ali é a fazenda do irmão dele, que é aquele que eu contei para vocês, que é o tio Antônio, que veio na primeira expedição que o pai deles planejou, aí ele adoece e manda então os dois filhos mais velhos para virem acompanhando a expedição, que é o tio Manuel, que não se estabeleceu por aqui, ele foi se estabelecer depois na região do Prado, que é lá no extremo sul, e o tio Antônio, que é o Antônio Ribeiro, nós vamos na fazenda vizinha aqui. Então a gente vai visitar a primeira escola dessa região aqui, que foi aqui no Vargito, porque aqui onde foi tudo, onde eles começaram se estabelecendo aqui para depois se formar a cidade, a primeira igreja, né, o primeiro cemitério, né? Então essa localidade que vocês vão conhecer é onde tudo começa, né? E depois, por uma questão estratégica deles mesmo, a cidade é incentivada a ser formada na Fazenda Camaquã, que era a fazenda de João Vargas também. Ele achou por bem que aquele local era um local para que ele pudesse dar área de terra para quem quisesse se estabelecer ali, montando um comércio e dar o desenvolvimento de Camaquã. Esse lugar onde nós estamos aqui era a estrada antiga que ligava o Vargito. É um entroncamento que ligava Vargito a Canavieiras, Santa Luzia a Canavieiras, ligava o Vargito a Camaquã, aquela região de Pau-Brasil para lá. Aquela estrada por aqui sai lá em Panelinha. Vocês conhecem aquela estrada antiga de Panelinha? Ou não? Que saía de Camaquã por lá, Que vai pelo Biscó? Que vai para o Biscó? A estrada de chão. Essa estrada aqui. A distância de Panelinha para Camaquã é a mesma distância do Vargito para Camaquã por dentro, pelas estradas de chão. 8 quilômetros certinho. E daqui para Mascote. Então isso aqui era um núcleo de distribuição dessa região toda. Tá? Então aqui na frente tem um resto de secador, ficou a parte que foi construída com concreto, porque a parte que era de tijolinho de barro batido ele não resistiu, teve que ser desmanchado para não cair. Aquela casinha foi uma casinha que eu morei nessa casa ainda
antes da existência dessas duas casas pré-fabricadas, era a casa onde eu vim morar aqui, assim de vez, né? E que era a casa também de meu pai, de Dr. Jonga, né? Aqui na frente onde essa casa está tinha um armazém grande, antigo, que também era de João Vargas. E nós vamos visitar dali do outro lado, nós vamos ver a igreja e vamos lá na escola para ver o painel que a professora Sayonara com o professor Mas ainda funciona Pequeno. essa escola? Essa escola funciona até hoje, né? A escola funciona. Não é, evidentemente, no mesmo prédio físico, né? Mas é a escola, foi a primeira escola dessa região, porque tudo antes se iniciou por aqui, né? A família, como era muito religiosa, a família de meu tio Antônio, os Ribeiros e tal, eles quando se estabelecem por aqui, que resolvem fazer os plantios de cacau e fazer as coisas realmente tomarem um rumo na questão do cacau, eles convencem um bispo, que era em Ilhéus, a diocese era em Ilhéus, de que há necessidade de fazer uma igreja. Eles constroem uma igreja, tio Antônio constrói essa igreja, como doação dele, e o bispo então cria a primeira paróquia aqui. Então a turma que é católica, saber que antes de existir a paróquia de Camaquã, acontece primeiro no Vargito, né? E essa igrejinha reunia toda essa região nas comemorações de Santo Antônio, que é o padroeiro do tio Antônio, e que eu passei minha adolescência assistindo às comemorações de Santo Antônio, que Santo Antônio, sabe, todas vocês deviam saber que é o santo casamenteiro. Vocês sabem disso? Pois é. Então, Santo Antônio é dia 13 de junho, né? É isso. Aí, deixa eu dizer para vocês, nós vamos ali só para vocês entenderem, e vamos primeiro, deixa eu ver, acho que é mais fácil a gente visitar o rio ali. Passamos por lá. Eu vou explicar um negócio a vocês ali, e depois a gente vai lá na casa que hoje é de Zé Campos, na casa de tio Antônio, que foi a casa que era a casa do meu tio Antônio ali. Tá bom o barulho aí? Mas vocês nunca foram ali por dentro de Panelinha para Camaquã, não? É um passeio bonito também. E a estrada se perdeu. A última vez que eu passei montado de cavalo com meus meninos. Tem cavalo aqui? Tem, mas... Vamos ali na ponte, pra vocês conhecerem essa ponte, porque isso é importante. Então, ó, isso aqui, ó, eu quando estudei no Polivalente, o ônibus que era Suba e da... Pegava a turma aqui do Vargito e ia para Camaquã. Isso aqui era uma lama danada. Nessa época, por exemplo, isso aqui chovia pra caramba, né? Hoje quase não chove mais. Então isso aqui era a estrada normal, que você ia para Camaquã antes daquele acesso. Aquele acesso é uma coisa bem recente. Aquele acesso de asfalto ali, que aí acabou inviabilizando lá a estrada, acabaram deixando a estrada acabar, né? Aquela estrada que liga para Panelinha, Camaquã com Panelinha, e que liga Camaquã aqui com a gente aqui, com Vargito. É preciso até que se recupere isso, porque não é possível que uma região deixe o esforço. Isso aqui foi tudo feito na mão, na picareta, né? Aqui vocês vão encontrar o rio Panelinha, tá vendo? Quando tinha barragem aqui, aí na frente, que foi uma barragem feita para botar energia aqui para a turma dessa região aqui, o pessoal se cotizou, particularmente fez esse negócio.
aquelas canoas ali, no fundo ele encontra o Rio Panelão, que é o rio que vem lá de Jacarici, né? Aí ele encontra ali o Panelão, é do lugar chamado Riacho Doce, já ouviu falar disso? Já ouvi. Pois é. Só que aí essa ponte foi feita em cima do rio, essa ponte era, primeiro ela foi feita de madeira, depois foi feita, quando foi construção da estrada mesmo, foi de alvenaria. Então isso aqui, se você for seguindo, vão sair lá. Essa área de cacau é minha, esse lugar aqui. Mas ainda dá cacau? Com certeza, né? Claro que dá. Isso daí tá tudo enxertado com cacau, esse cacau tolerante à vassoura de bruxa, né? Ah, sei. Essas são plantações que eram na margem dos rios mesmo. Então, ó, o que é importante vocês conhecerem? Conhecerem que isso aqui não for até lá. No Pacanavieiras, descendo o rio Aliança. Como é que é o morador antigo de Caramacá, mais conhecido como Belício, o nome verdadeiro? Belício Fogo de Oliveira. E a gente está aqui para fazer umas perguntinhas para o senhor. Vamos começar pelo... O que o senhor acha da atual cidade? Camacá agora, o que mudou o Camacá agora para antigo? O Camacá atual, né? A cidade nossa está de alto demais. Meio melhor, boa até o dia 15, o dia 15 dias aí. Camacá é tudo prefeitura e uma fábrica que fizeram aí. O dia de Camacá de condição é isso, né? Até o dia 15 vai bem, no dia 15 dias E antigamente não era esse processo assim, não? era beleza. Antigamente eu morava vendo direto, ninguém parava. Na época do cacau, Camacá tinha 60 mil habitantes. Caiu para 30.400, a metade. Não vai comparar o que não vai ter. E tipo assim, do que o senhor sente falta de Camacá antigo para Camacá novo? Só do movimento. Foi aquele movimento, se fosse hoje era melhor, né? Camacá estava muito, mas na cidade de si própria ela melhorou. Desenvolveu mais o comércio, as casas, melhorou. Então o movimento caiu. E quando o senhor veio pra cá, Camacã era como? Camacã em comércio era o seguinte, quando chovia lama, quando estiava poeira, a poeira cobria, né? Quando chovia, os carros passavam na rua arrastados por jipe, né? Carregados de cacau, arrastados por jipe, porque a lama era demais. E hoje em dia era lá para cá e poeiracã. Hoje em dia não, hoje melhorou tudo. O asfalto, as coisas melhoraram, antigamente era tudo de tábua. Hoje em dia não existe mais. O aspecto da cidade. Então, O que mais? só uma pergunta, a última. O senhor sabe dizer qual foi o prefeito que começou a evoluir Camacã para ele ser esse tempo todo o tempo? Olha, aí em prefeito, cada um fez uma coisinha. Melhorando, e hoje não sei nem dizer qual foi o melhor. Né? Cada um tentar fazer uma coisinha, mas se aplicasse o jeito que o Camacã naquele tempo, em Camacã ele não beleza. Era mais desenvolvido. É mais desenvolvido. Eles estragaram muito dinheiro. Então tá, muito obrigada.